Olá, está no ar mais um episódio do Momento Brasil, programa semanal da TV UFG e da Rádio Universitária, que tem como objetivo ajudar você a compreender melhor a realidade brasileira e o atual momento vivido por nossa sociedade. Hoje vamos continuar nosso debate sobre democracia, comentando um pouco como é a democracia no Brasil e como funciona o nosso sistema político a partir dos três poderes, ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Fique com a gente, o Momento Brasil está apenas começando. O Momento Brasil recebe hoje o cientista político Itami Campos, que é professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo ao Momento Brasil, professor Itami. É uma honra recebê-lo aqui para a gente falar sobre um tema tão presente, né? A questão da democracia. Isso mesmo, Roberto. Boa tarde. Também é um prazer voltar aqui, né? Com a companhia da professora Camila. Acho muito importante o debate. Vamos lá, né? O Brasil está precisando debater. Professor, o senhor disse, a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa começar, o senhor disse que é pernambucano e está há mais de 59 anos aqui em Goiás, é isso? Mais de 50 anos em Goiás. Pernambucano, maravilha. Estamos recebendo hoje também aqui no Momento Brasil a professora Camila Romero, ela que é professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Obrigado pela sua presença também, professora. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar do debate sobre democracia e estar aqui na companhia de vocês, do professor Itami, contribuindo para esse debate tão importante no atual momento. Professora Camila é carioca? Sou carioca. Já está... Tem que ser batizada. já sou professora da UFG há quase 4 anos, há 3 anos e meio exatamente, moro aqui no estado esse tempo todo. Mas me doutorei no Rio de Janeiro, em Ciência Política, e vim para cá trabalhar como professora na Faculdade de Ciências Sociais. Eu gostaria de começar esse bate-papo nosso falando sobre presidencialismo. O tema dessa série é democracia, os vários aspectos que envolvem a democracia no Brasil. Falamos aqui no programa anterior sobre índices, né, que buscam mensurar até quanto o país é democrático. E eu gostaria de começar falando sobre presidencialismo. O que é presidencialismo? É o nosso sistema atual, mas como é que ele funciona? Bom, o presidencialismo é uma forma de governo, né? Vamos dizer, teve praticamente nos Estados Unidos, foi um pouco na história, um pouco de origem, quer dizer, quase todas as formas de governo anteriores eram parlamentaristas. Então, o presidencialismo e o parlamentarismo, de certo modo, se divergem em algumas questões. Então, no presidencialismo, o que é importante colocar é que você tem a chefia de governo e a chefia de Estado com uma pessoa só dirigindo, governando. O presidente da República é chefe de governo? O presidente da República ele é chefe de governo e é chefe da nação, chefe do Estado. Quer dizer, então, no parlamentarismo, por exemplo, a rainha, o rei, o presidente, ele é chefe de Estado, mas quem governa é o parlamento através do ministério, primeiro-ministro e tal. Então há uma diferença, ou uma divisão nesse sentido. No presidencialismo, o presidente ele é praticamente todo esse corpo do executivo, ele é o executivo completo. Então toda a situação do governo fica por conta do presidente. Ele é que assina, é que nomeia, é que dirige e que representa o país. Então há uma centralidade muito forte numa pessoa. Isso para os governos que têm problema, então isso, inclusive nós temos problema muito por conta disso. E a situação da divisão mesmo do Estado Executivo, Legislativo e Judiciário, não se consegue um meio termo, um equilíbrio aí?
Não, isso é, vamos dizer assim, é praticamente a separação de governo, não sei se a Camila concorda, a separação de governo, assim, essa separação, ela aconteceu como uma forma até de estabilidade, então, mas não, mesmo no presidencialismo, a separação, ou mesmo no parlamentarismo, essa separação se mantém, quer dizer, não tem, vamos dizer assim, uma relação direta com a questão do presidencialismo. Não tem uma relação direta com o presidencialismo. Então, o executivo, legislativo e judiciário, como divisão de poderes, né, surgiu, vamos dizer assim, em termos de teoria social, teoria política, e foi se mantendo, foi se afigurando como isso, em termos até mesmo de equilíbrio, de estabilidade de sistema de governo. Professora. E complementando o que o professor Itamir já está nos expondo sobre o presidencialismo, eu acho interessante mencionar que todos os países aqui da América Latina, precisamente, adotam o sistema presidencialista e tem como principal inspiração os Estados Unidos. O sistema presidencialista, ele se fundamenta na separação entre poder executivo e poder legislativo, o que, por exemplo, no sistema parlamentarista não ocorre. No parlamentarismo, pelo menos no seu sentido puro, o poder executivo, o comando do poder executivo, conforme o professor Itamir falou, dando essa divisão entre chefe de Estado e chefe de governo, o chefe de governo no parlamentarismo emana da maioria no parlamento, ou seja, os partidos que formam a maioria no parlamento indicam quem vai ser o primeiro-ministro. No presidencialismo, quem é o chefe de governo e chefe de Estado é o presidente, e ele chega ao poder por meio de uma eleição majoritária, em que os eleitores de todo o país, de todo o território nacional, votam. Eu acho também, além desse caráter singular, né, dos países da América Latina adotarem o presidencialismo, tendo como principal referência os Estados Unidos, ao que se fala no âmbito da ciência política, nós somos um território sui generis, pelo menos aqui na América Latina, por adotar o presidencialismo. A maior parte dos países adota ou um parlamentarismo, ou semi-parlamentarismo, ou um semi-presidencialismo. Esse sentido puro do presidencialismo é aqui um traço do nosso território e dos nossos vizinhos. Eu acho, não sei se em algum momento você vai abordar essa questão, eu acho interessante também mencionar que em termos do arranjo institucional que conforma o presidencialismo no Brasil, a Constituição de 88 foi um marco. Ela conferiu ao presidente, ao chefe do Poder Executivo, poderes constitucionais previstos na Constituição, que até então não existiam no Brasil no seu período republicano. Período republicano iniciado aqui em 1889. Então, não sei se a gente vai ter espaço para debater. Vamos aprofundar. Esses tópicos, porque qual é a relevância dessa questão para o estudo sobre presidencialismo, sobre o funcionamento do presidencialismo aqui no Brasil? Como a Constituição de 88 conferiu, por exemplo, a prerrogativa do presidente editar medidas provisórias, ter a exclusividade em iniciar projetos de leis específicos, pedidos de urgência na tramitação de uma legislação no Congresso, isso de alguma forma poderia sugerir um fortalecimento institucional do presidente em relação ao Congresso, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E isso naquele momento, aquela altura, a nossa Constituição de 88, ela também foi estabelecida quando o Brasil estava se redemocratizando na década de 80, né? Acho que foi o desfecho desse processo de redemocratização, pelo menos no seu sentido legal. O Brasil se redemocratizou oficialmente em 1985 e a Constituição foi feita entre 87 e 88, mas promulgada em 88. E àquela altura, final da década de 80 para 90, os cientistas políticos, não apenas brasileiros, mas também norte-americanos, temiam que o presidencialismo aqui tendesse a uma crise institucional, como parece ter ocorrido no período que antecedeu o estabelecimento do regime militar aqui no Brasil em 64. A literatura também aponta que naquele momento houve uma crise institucional
aquele momento que eu digo, em 64, no governo de João Goulart, houve uma crise institucional que levou àquele desfecho do estabelecimento do regime militar. Então aqui, quando o Brasil se redemocratizou, promulgou a nova Constituição, ela estabeleceu prerrogativas de poder ao presidente que, aos olhos de alguns cientistas políticos, poderia levar a uma crise institucional aqui no Brasil. Professora Camila, eu costumo sempre dizer aqui ao nosso telespectador que eu sou um cidadão comum e faço perguntas de um cidadão comum, aproveitando aqui o conhecimento, o tempo que vocês têm de estudo dessas matérias que a gente traz aqui para debater exatamente com quem está em casa, nesse momento, nos assistindo. Pelo que foi colocado aqui, deixe-me ver se eu entendi. O modelo, quando a senhora analisa a questão da Constituição, a gente poderia entender que a Constituição tem elementos que faz com que o presidente fique com poderes demais? É possível compreender dessa forma? Você quer falar assim? Não estou falando. Sim. A levar a um desequilíbrio? Sim. Era esse o problema. Só uma questão que eu acho importante é que havia uma certa tendência na Constituinte do parlamentarismo. Né? Havia uma certa tendência para isso. Inclusive, assim, o Sarney depois arrogou que estava perdendo poderes e tal, o Sarney falou. Mas, de certo modo, a Constituição até fortaleceu, porque, por exemplo, medida provisória é um ato de força. Né? É um ato de força, quer dizer, na medida que ele baixa uma medida provisória, o Congresso é obrigado, inclusive fecha a pauta do Congresso, cria uma série de embaraços se ela não for aprovada num determinado tempo, determinado prazo. E quando você pega as histórias, vamos dizer assim, dos presidentes, quase todos eles usaram muito as medidas provisórias. Quer dizer, que de certo modo é um traço dos governos militares, porque nos governos militares o Congresso foi esvaziado de propostas econômicas. O Congresso não podia, por exemplo, mexer no orçamento de determinadas coisas, não podia criar despesa e tal. Então, foi, de certo modo, um repasse, sei lá, se podia falar repasse, mas uma forma de trazer esse fortalecimento do presidencialismo na Constituição de 88, como a professora Camila colocou bem. Professora Camila e professor Itami, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando exatamente desse assunto, né? Desses possíveis desequilíbrios aí do nosso processo aqui do presidencialismo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. O Momento Brasil volta já falando de democracia, divisão de poderes e tratando da realidade atual. Não saia daí. O Momento Brasil está de volta e o assunto de hoje é democracia brasileira e a relação entre os três poderes. Em estúdio, contamos com a presença do professor Itami Campos, professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. Também recebemos a cientista política e também professora da UFG, Camila Romero. No intervalo do bloco anterior, falávamos aqui sobre alguns aspectos que a Constituição de 88 manteve e que trouxe, diríamos assim, algumas situações eu vou usar uma palavra da moda, empoderamento do presidente da República, que poderia causar algum desequilíbrio, e o professor Itami falava das medidas provisórias, que é uma forma de legislar, que o Executivo acaba legislando através de medidas provisórias. Não é isso, professora? Se me permite, eu vou fazer aqui uma comparação histórica. Após a Era Vargas aqui no Brasil, que durou de 30 a 45, nós tivemos um período democrático, de 46 até o estabelecimento do regime militar, em 64, e lá também vigorava um presidencialismo. Do ponto de vista dos poderes a cargo do presidente, nem se compara com o que passou a existir a Constituição de 88, ou seja, o presidente, naquele período de 46 e 64, não detinha essas prerrogativas que passou a deter na Constituição de 88. Então, de fato, como o professor Itami bem ressaltou, a Constituição de 88, ela reproduz algumas medidas estabelecidas no Brasil em relação ao funcionamento do Poder Executivo e ao poder do Presidente da República, estabelecidas aqui durante o regime militar, no período de 64 a 85. E a Constituição de 88,
a própria ideia da medida provisória, prerrogativa da medida provisória, ela reproduz o poder de edição de decretos com força de lei que vigorou aqui no Brasil durante o regime militar. Então, em 88, a partir de 88, os presidentes passaram a contar com essa prerrogativa, com essa possibilidade de estabelecer, de editar uma lei com efeito imediato, e o principal caráter da medida provisória é uma ação unilateral, ou seja, no momento da sua efetivação, ela não precisa ter aquiescência, concordância do Congresso Nacional, embora, constitucionalmente, em algum momento, ela tem que ser validada ou rejeitada pelo Congresso. Mas, como eu falei na minha fala anterior, o arranjo constitucional de 88, ele colocava o presidente como um ator forte no sistema político, no processo decisório junto com o legislativo, mas o que nós verificamos a partir, por exemplo, do governo Collor, não foi somente um contexto, uma situação ou um quadro de fato de força do presidente da República. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio caso do Collor, do ponto de vista da sua gestão de governo, não foi um arranjo exitoso. O Collor começou a sua presidência cortando o ministério, indicando pessoas da sua preferência para ocupar esses postos, querendo um pouco governar sem precisar compor com o legislativo, com os partidos que naquele momento detinham cadeiras no legislativo. E que a boa parte da literatura da ciência política daquele momento ressalta que essa estratégia do Collor foi um dos ingredientes que levou à crise pela qual ele passou, que resultou no processo de afastamento e depois de impeachment que ele teve em 1992. Então, se a possibilidade de editar medida provisória significasse automaticamente sucesso presidencial, o Collor poderia ter algum êxito, ele não precisaria compor com o Congresso. E logo quando as crises começaram a surgir no seu governo, de 91 para 92, a primeira coisa que ele fez foi tentar compor com o Legislativo, aumentar o número de ministros, de ministérios, chamar ministros vinculados a partidos para ocupar pastas. Enfim, o arranjo que hoje a gente conhece muito bem, como na ideia do presidencialismo de coalizão, e que ele passou a ter que pôr em prática para ter alguma perspectiva de manter-se no cargo, de governar. De certo modo, vamos dizer assim, teoricamente seria uma contradição, né? Quer dizer, você tem um fortalecimento do presidente com medida provisória, ao mesmo tempo, para governar, se ele não tiver uma coalizão forte Sim. no Congresso, quer dizer, até tanto que surgiu a ideia do presidencialismo de coalizão muito em função disso. Quer dizer, se o presidente não tem uma composição de governo bem forte dentro do Congresso, quer dizer, de apoios, de condicionamento de apoio, ele praticamente tende a perder, vamos dizer assim. Aí tem um caso do Collor, depois tem da Dilma recentemente, né? Quer dizer, quando os senhores analisam a questão dessa composição com o Congresso, especificamente, aí tivemos o impeachment do Collor, né? Você relatou aí todo o processo histórico. E no caso da Dilma, muita gente fala foi golpe, outros falam que não. Qual que é a análise do senhor, professor? Foi golpe? A primeira questão que tem é que você tem todo um processo constitucional que permite a retirada do presidente em determinadas situações, né? Quer dizer, então, o fato do Supremo, ter gerado e estabelecido todo o ritual do processo, quer dizer, eu não vejo que seja golpe. Quer dizer, você tem elementos institucionais, né? Claro que as avaliações são feitas em termos assim, das razões que levaram à queda da Dilma, né? Então que entrou num nível de passionalismo, mas eu acho assim, quando você pega as questões institucionais, então institucionalmente eu acho que é normal, faz parte,
e estava dentro do quadro político. Principalmente se você pegar, então, essa questão que a professora falou, evidente, de questão de coalizões políticas. Quer dizer, ela perdeu, como o Collor também perdeu, toda a razão de governo, na medida em que ele foi, ele deixou de ter maioria, deixou de ter composição no governo e, vamos dizer assim, vieram as denúncias de irregularidades, de roubo, de tal, todas essas questões que tanto um como o outro foram acusados, né? A senhora concorda com essa posição? Eu tenderia a abordar, eu concordo com o que o professor Itamir falou, eu tenderia também a trazer mais um elemento para a discussão. O curioso do contexto político do governo Dilma foi que ela, em tese, detinha uma coalizão em seu governo. Os partidos que, de alguma forma, faziam parte do seu governo desde o início, desde 2011, que é o primeiro ano do primeiro mandato dela, eles estavam ali representados no Ministério e, de alguma forma, com perspectiva de dar apoio no Congresso Nacional. Claro que o contexto muda quando se inicia o segundo mandato, mas o curioso é que o governo Collor, ele se inicia querendo um distanciamento do legislativo. Esse não se dá com a Dilma. A Dilma governou, esteve na presidência com o respaldo de uma coalizão que foi aos poucos se desgastando. Se desgastando no sentido de que se desgastando ao ponto de formar uma maioria para aprovar o processo de impeachment, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Então, eu acredito que sejam dois processos diferentes, dois contextos políticos diferentes, o que se passou com o Collor e o que se passou com a Dilma. Mas o que há em comum, que a gente pode aventar como um traço comum, é a coordenação política, embora em escalas distintas. Se no Collor faltava até uma coalizão, na Dilma existia coalizão, mas faltou coordenação política no sentido de ter interlocução, de ter a disposição de negociar, de barganhar as aprovações, os respaldos do seu governo junto ao Congresso Nacional, junto aos partidos que estavam ali lhe dando respaldo. Se a gente for remontar a toda a narrativa jornalística que existe sobre isso, a gente vai ver que no início do segundo mandato, em 2015, os atores que depois se tornaram a favor do impeachment relutavam. O próprio Michel Temer falava que não era... Claro que falava isso na frente das câmeras, mas falava que não era um momento não era conveniente o impeachment àquela altura, não estava sendo aventado pelo PMDB. O próprio Eduardo Cunha, inicialmente, mesmo presidente da Câmara, falava inicialmente que não respaldaria um processo de impeachment. Então foi um processo que foi se esgarçando, esse processo do enfraquecimento da coalizão da Dilma, principalmente a partir de 2015, e que levou até a formação de maioria, que levou ao impeachment. Um fator econômico que vai, de certo modo, minando as condições, porque um dos elementos consistentes, vamos dizer assim, dessa coalizão, da manutenção da coalizão, é exatamente o que a gente pode dizer assim, de um custo político, porque também de um custo econômico, porque as negociações são fundamentais para consolidar, vamos dizer assim, a estrutura de governo, né, e a coalizão que é feita. Então isso é um elemento fundamental, e a crise econômica que vem, vamos dizer assim, que vem e que pega o governo da Dilma, de certo modo, de forma muito consistente, né? Então isso faz com que ela perca as condições até de negociação, de barganha, de arranjos, e levam vamos dizer assim, as forças, como a professora Camila colocou, as forças que antes estavam vinculadas ao governo, saírem para constituir uma nova maioria contra o governo. Essa condição de perder a governabilidade, pelo qual passou o governo Dilma, e ainda que ela tivesse, vamos colocar aqui hipoteticamente, não vou debater isso, cometido crime de responsabilidade que levasse à questão do impeachment,
mas o senhor entende como legítimo o presidente Temer, aí constitucionalmente assume o vice, mas mudar totalmente a questão das políticas, porque o povo escolheu a presidente Dilma Rousseff, o povo escolhe o presidente pelo que ele promete fazer. Então tinha uma plataforma de governo voltada para um aspecto mais social, etc. Assume o vice-presidente e ele dá uma guinada e implementa reformas. Só concluindo. Só um negócio, Roberto. Quer dizer, vamos lá. Porque quando você pega, vamos dizer assim, a Dilma, inclusive, foi acusada de adotar as propostas políticas do Aécio. Quer dizer, então, ela foi acusada, vamos dizer assim, de barganhar, vamos dizer, de fazer um jogo e depois governar com outras características, criar as características do Aécio. Quer dizer, então isso, de certo modo, não vale, porque ela mesma já tinha feito esse rearranjo, dada a situação de crise que se apresentava no país. O pessoal me chamou a atenção aqui, dá vontade de continuar, e nós vamos continuar com essa conversa, porque temos mais um intervalo agora e voltaremos nesse ponto para a gente esclarecer e aprofundar um pouquinho mais esse aspecto. Momento Brasil vai para o intervalo, não saia daí, é rapidinho, é pá e bola, tá bom? Momento Brasil está de volta e hoje o assunto é democracia brasileira e a relação entre os três poderes. Em estúdio, contamos com a presença do professor Itami Campos, professor aposentado da Universidade Federal de Goiás, e também da cientista política Camila Romero, que também é professora da UFG. Para a gente encerrar aquele assunto que ficou pendente aqui no bloco anterior, eu, de forma resumida, coloco o seguinte, professor Itami. Eu colocava que, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, assumiu o vice-presidente Michel Temer e ele implementou políticas que não faziam parte das promessas aí do governo Dilma, como, por exemplo, as reformas previdenciária e trabalhista que estão em vigor no Congresso Nacional. E aí eu perguntava se seria legítimo, se é legítimo no processo democrático, um vice assumir e mudar o roteiro, aí, mudar os rumos do governo com políticas que vão, a priori, de encontro ao que foi prometido pelo governo que foi eleito. Bom, eu acho que essa questão, vamos dizer assim, é legítima no certo sentido, vamos dizer que ele foi eleito no sentido assim, de uma legitimidade formal. Agora, a mudança que vai acontecer, quer dizer, em toda essa questão das reformas, de fato há uma mudança de rumo, porque você tem um governo de esquerda, de social-democrata, que, vamos dizer assim, perde a sustentação, e você passa a ter um governo mais de direita, né? Onde, inclusive, a presença, que é mais o setor empresarial, que dentro de uma perspectiva de capitalismo mundial, está pressionando para essas questões das mudanças, principalmente trabalhistas, né? É claro que dentro do processo, os sindicatos brasileiros vão perder, que os sindicatos brasileiros que têm origem, vamos dizer, dentro da perspectiva de vagas, quer dizer, toda a questão do sindicalismo, do trabalhismo, né, vão ser enfraquecidos de certo modo, porque quem mais vai perder com essa mudança na legislação trabalhista vão ser os sindicatos, né? E, vamos dizer assim, você tem também uma pressão do capitalismo mundial numa visão do precariado, né, que vai fazer com que parte dessas legislações trabalhistas no Brasil sejam alteradas para, de certo modo, vai ter perdas de direitos, isso vai, mas vamos dizer assim, você vai se, de certo modo, ajustar, vamos dizer assim, a economia a essa globalização, que de certo modo domina a questão do precariado. Quer dizer, isso, vamos dizer assim, o Temer, por uma pressão do setor empresarial, está saindo. Quer dizer, então, de certo modo, há uma mudança. Quer dizer, de certo modo, há um caminhar na direção mais de um conservadorismo, de uma direita,
vamos dizer assim, saindo do governo de esquerda, mais ou menos, ou pelo menos um governo social-democrata que a Dilma, o Lula e o Fernando Henrique trabalharam. Só uma complementação ao que o professor disse e a sua interrogação sobre o vice-presidente, o Michel Temer, na época vice-presidente da Dilma. Eu acho que, do ponto de vista legal, ele, como vice-presidente, teria prerrogativa de levar adiante essa agenda que ele está levando. Eu acho que, do ponto de vista legal, nós podemos não achar isso justo, mas isso decorre, inclusive, da função que ele exercia, do ponto de vista formal, de ser o vice. Na ausência dela, ele assume a presidência. O que soa estranho a muitos, principalmente aos que votaram nela, é que se identifica nele um dos principais articuladores em torno do pedido de impeachment, em torno da tramitação do impeachment, até que ele ocorresse. Então, esse é um elemento que agudiza esse contexto de uma liderança de um outro partido, chega à presidência, estabelece uma agenda que não foi, o mal bem não foi a agenda vitoriosa no processo eleitoral, por mais que, como o professor Itami disse, a Dilma iniciava esse novo mandato, esse segundo mandato, assinalando que iria levar adiante algumas medidas e políticas que não foram apresentadas no período eleitoral de 2014. Enfim, são elementos, a presença do Michel Temer no processo de impeachment como um articulador em torno desse processo, um dos atores ali pelo PMDB, eu acho que torna esse quadro um pouco complexo para que se aceite a presidência dele e as políticas que ele está procurando implementar, né? Falando sobre o processo da democracia no Brasil, a gente fala de presidencialismo, nós já falamos um pouquinho de presidencialismo, de parlamentarismo, mas os três poderes, qual é a função de cada poder? O executivo, o legislativo, o judiciário, e eu até complementaria onde é que entra o Ministério Público nessa história. Qual a função de cada um? Professor Itami, como é que a gente pode entender? Olha, essa questão da divisão de poderes, como a gente tinha falado, a Camila também falou no início, né? Você tem no processo histórico da modernidade do Ocidente, essa divisão vai se estabelecendo, né? E o poder executivo, ele é o responsável pelo governo, pela ordem, pelo governo, pela administração pública, né? Da gestão pública, e toda vamos dizer, conjunto, né, de legislações e de direitos e tal. Você tem um Congresso que, de certo modo, estabelece, que representa aí, no caso, assim, representa o povo, quer dizer, numa certa linguagem teórica, né, filosófica da filosofia política. A representação do povo estaria no Congresso, quer dizer, então o povo seria representado pelo Congresso como forma de governo, né, de apoio ao governo. Então daí o processo legislativo e o judiciário como elemento significativo em termos de todo o conjunto de lei, da regulação da lei, do estabelecimento da norma e da justiça, vamos dizer assim, do desenvolvimento da justiça no país. Quer dizer, seriam esses três poderes assim que se colocaria, quer dizer, o Ministério Público que você é colocado, ele nem todo lugar tem um Ministério Público, nem todos os países. Então, mas ele vem como um elemento importante da questão da justiça, mas ligado muito mais como uma representação, vamos dizer assim, do povo. Então, o Ministério Público e a Constituição de 88, ela praticamente cria esse novo poder do Ministério Público, que é a presença do povo, vamos dizer assim, consubstanciado pelos direitos que o Ministério representa, o Ministério Público representa, né, para garantir determinados recursos, determinadas imposições que a lei lhes garante, né. Quer dizer, então é um pouco a representação do povo. Não sei se a Camila tem...
Eu acho que 2 pilares do Ministério Público é autonomia e controle. Autonomia para que seja exercido sem constrangimento dos outros poderes, por isso que não está submetido ao Poder Judiciário, por exemplo, é uma instância autônoma, e controle porque tem a prerrogativa de monitorar ou de supervisionar a obediência às normas e leis do serviço público de maneira geral, tanto do funcionamento do serviço público, da estrutura do serviço público, quanto o desempenho dos seus servidores, né, a lisura dos seus servidores. Então, eu acharia interessante só destacar esses elementos em complementação ao que o professor Itamir esclareceu. Está na gênese da divisão de poder. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 3 poderes, 3 poderes autônomos entre si, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, mas, por exemplo, no parlamentarismo, há como nós já havíamos discutido nos blocos anteriores, há um elo entre executivo e legislativo, no sentido de que o chefe de governo no parlamentarismo deriva do Congresso, do Parlamento. Aqui no Brasil, isso é diferente, o contexto é diferente, nós temos 3 poderes autônomos, né, que são formados de forma autônomos e dependentes entre si, mas, ao mesmo tempo, cada um controla a função, faz um check and balance, que a literatura, como a literatura nomeia esse tipo de procedimento, ou seja, faz um controle, um balanço e controle do desempenho dos demais. Então, essa a função dessa Professora Camila, como aproveitando até aqui a fala do professor Itamir, a função principal, então, do Congresso Nacional, representar o povo e o interesse dos estados, Câmara e Senado Federal, mas esse Congresso está aí, tem representado o povo? Tem, professor? Como é que é? O que vocês acham? Há toda uma discussão sobre a qualidade da representação desse Congresso, que, embora seja composto por uma diversidade de partidos, né, nós poderíamos deduzir que muitos partidos significaria muita representação, se cada partido está ali representando um segmento da sociedade. Se fosse esse o raciocínio, nós estaríamos num mundo melhor. Isso não ocorre pelas próprias críticas que existem e que são apresentadas na opinião pública, na rua, onde quer que nós vamos, nós encontramos pessoas insatisfeitas não só com os partidos, mas com o Congresso de maneira geral. Há uma crise de representatividade que não é exclusividade do Brasil, né? A literatura internacional ressalta esse ponto de que os partidos políticos, eles há muito tempo não têm a exclusividade da representação, como talvez tenha sido na gênese de uma democracia representativa no século XIX. Nós hoje em dia, não é o melhor termo, já há algumas décadas nós temos espaços de representação, de vocalização de demandas que concorrem com o legislativo, embora seja no legislativo que exista o poder formal de levar adiante algumas medidas. Mas, a despeito disso tudo, eu acredito que o ponto mencionado pelo professor deva ser ressaltado. O Congresso, ele é um espaço de apresentação de demandas, da apresentação de diferenças que estão presentes numa sociedade. Então, o partido tem sim uma função importante, o Congresso principalmente também pelo fato de ser uma instituição política que produz decisões, que produz políticas públicas, por exemplo, de efeito para toda a sociedade. Então, nós devemos ter um debate sim, sério sobre qualidade da representação. A questão da fragmentação política, que é um eixo que precisa ser discutido, a questão da fragmentação partidária, sim, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos
discutindo um pouquinho mais, falando sobre democracia brasileira. O Momento Brasil vai ali e volta, e é rapidinho, não saia daí. A gente continua no próximo bloco. O Momento Brasil está de volta para seu último bloco. O assunto de hoje é a democracia brasileira e a relação entre os três poderes. Em estúdio, contamos com a presença do professor Itami Campos, professor aposentado pela Universidade Federal de Goiás, e também a cientista política Camila Romero, que também é professora da Universidade Federal de Goiás. Professor Itami, nós comentávamos aqui no intervalo e o senhor falava da importância de analisarmos também a fragmentação política. Uma questão que é importante e que merece ser discutido é que a Constituição de 88, ela trouxe no seu bojo assim, um reforço grande à questão do multipartidarismo. Em termos assim, ideológicos, de representação das diferentes forças sociais no Brasil, coisa dessa natureza, que fez com que a legislação permitisse surgir a quantidade de partidos que tem. Nós temos 35 partidos, quer dizer, a própria forma, o próprio sistema eleitoral, de certo modo, permite. Quer dizer, se fosse realmente outro sistema eleitoral como nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em outros países, de eleições distritais, haveria, vamos dizer, de certo modo, um enxugamento dos partidos. Isso é mais ou menos evidente por aí. Bom, mas só que nós temos um Congresso com 27 partidos, né, e quase a metade deles é de um ou dois representantes. Quer dizer, então nós temos uma fragmentação partidária muito grande, e isso, vamos dizer assim, poderia ser ótimo em termos assim, não, nós temos divergência e tal e tal. Só que, na verdade, existe um custo muito grande de manutenção das maiorias, ou pelo menos das minorias, né? Mas a manutenção do Congresso ela tem um custo muito alto, porque cada desses partidos ele tem todo um custo de sua implementação e de representação política no Congresso, que seja 30, 40, 50, ou seja, praticamente é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo custo. Então tem um custo muito alto. E isso é ruim, né? Mesmo democraticamente é ruim, porque não há uma representação significativa. Quer dizer, então, isso é uma das questões que se discute, né? E toda vida que você fala em termos de mudança, isso causa algum problema. Quer dizer, então, isso é um dos problemas que a democracia brasileira tem, né? Quer dizer, é um dos problemas que a democracia brasileira tem. Quer dizer, e quais os caminhos para solucionar? Bom, um dos caminhos seria a cláusula de barreira. Quer dizer, bom, aí, quando você coloca a cláusula de barreira, você teria que ter um percentual X de voto para que o partido tivesse, a legenda tivesse representação no Congresso. Quer dizer, então isso seria... Bom, aí um dos grandes problemas que tem, que aqueles partidos mais ideológicos, eles têm menos representação e terminariam fora vamos dizer, fora da dinâmica política, né? Então esse é um dos problemas que tem. Mas é uma medida que, vamos dizer, necessária até para você, de certo modo, enxugar, vamos dizer assim, a questão partidária e de repensar o processo político brasileiro. Esse repensar a cláusula, a senhora concorda, professora, que a cláusula de barreira poderia ser um instrumento ou a senhora entende que há outros instrumentos mais eficazes? Essa discussão sobre o número de partidos na Câmara, o que se pesa mais quando se aborda essa questão é a dificuldade do Executivo em governar no Congresso Nacional. Como é que se governa com a quantidade de partidos que nós temos atualmente? E isso gera um debate, suscita possibilidades de alternativas para que esse problema seja dirimido. E a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho é sempre evocada como uma possibilidade
para que haja, para que, por meio de um processo, menos partidos estejam presentes no Congresso Nacional. Há autores que apontam para o fato de que isso teria como um efeito levar com que os partidos que têm que de alguma forma recebem mais votos no Brasil, tem mais densidade eleitoral, eles têm um monopólio das cadeiras na Câmara, ou seja, se concentraria nos maiores partidos e os menores, com menos recursos e talvez menos tempos de existência, e que representem minorias, importantes destacar isso, eles fiquem prejudicados. Eu não acredito que a cláusula de desempenho ela seja a solução dos nossos problemas, a solução da governabilidade em relação ao exercício do poder pelo Executivo. Eu acho que o Congresso Nacional é o espaço para a representação da diferença, representação das minorias e a manifestação disso por meio dos partidos. Agora, um ponto nesse debate que pode ser uma possibilidade alternativa de tentar mudar um pouco a feição desse quadro no Brasil, seria tirar o foco das decisões de Brasília, do governo federal. Nós falamos muito do Congresso, da Câmara, do Senado, da presidência, e quem vê de fora pensa que nós vivemos num país unitário, que não existe. Quer dizer que existe uma centralização, é isso que a senhora está dizendo, muito forte. Sim. Colocando a questão do federalismo. Sim. A questão do federalismo, eu acho que é importante colocar. Pois é, o Brasil, desde que se tornou uma república, em 1889, adotou o sistema federalista e nunca abriu mão desse sistema, pelo menos do ponto de vista constitucional. E o que seria esse sistema, assim, a grosso modo? A existência de unidades federativas, os estados, por exemplo, e os municípios também, como unidades autônomas de governo. Ou seja, não precisam depender do governo federal, da União, para sua tomada de decisão. Esse arranjo existe em tese aqui no Brasil, mas o que a gente vê constantemente são prefeitos e governadores, principalmente do ponto de vista fiscal, e buscar dinheiro para que possa levar adiante até mesmo a questão previdenciária dos seus estados. Eu acho que uma reflexão, movimentos que levassem, reformas que levassem a implementação, de fato, do federalismo descentralizado aqui no Brasil, no sentido de que os estados e municípios teriam prerrogativas, principalmente prerrogativas do ponto de vista financeiro, para executar suas políticas, para levar adiante seus projetos. Isso seria uma solução, que não é uma solução de curto prazo. Nada no Brasil vai ser em curto prazo, nosso país é muito complexo. Nós temos uma cultura política fundamentada em traços que nós herdamos de alguma forma de várias culturas. Enfim, eu acho que há uma perspectiva de que os poderes sobretudo a nível estadual e municipal, gerenciar melhor as políticas públicas, a solução dos problemas que ocorrem a nível dos estados e municípios, e isso significaria uma agenda mais restrita para que o governo federal levasse adiante e talvez a discussão da reforma fiscal teria muita essa natureza, né? Quer dizer, porque a centralização, como a gente estava falando em termos de centralização do presidencialismo no Brasil, ele se dá muito, muito forte e quase dominante em termos da questão dos recursos fiscais. O governo federal detém, vamos dizer assim, a maioria dos recursos e controla a maioria dos recursos. Então, a Constituição de 88, ela, vamos dizer, descentraliza as políticas públicas. Então, como a Camila bem falou,
os estados e municípios teriam condições de pautar melhor, inclusive porque você vive no município. É no município onde você vive, você não vive na República, você vive no município. Então, mas só que o governo federal centraliza os recursos e os municípios que têm que executar as políticas públicas não têm recursos, porque o governo federal, de certo modo, controla, né? Sim. E é importante dizer que a Constituição de 1988, ela previa um arranjo descentralizado, de um ponto de vista administrativo, de um ponto de vista político, concedendo aos municípios, principalmente, novas funções que até então eles não executavam, até 1988. Mas persiste, sobretudo, dificuldades financeiras para a implementação dessas atribuições que foram destinadas aos municípios aqui no Brasil. Então, existe esse desenho de um federalismo descentralizado aqui no Brasil, estabelecido pela Constituição de 88. Mas há obstáculos, há dificuldades reais para que esse arranjo seja implementado na prática. Professor Itami, nós já estamos, incrivelmente, nós estamos com a sensação de que começamos o programa agora. Tal é empolgante o tema e quantas nuances traz o processo da democracia, mas infelizmente o nosso tempo do programa de hoje já vai aí terminando, mas eu quero desde já agradecer a sua presença no Momento Brasil de hoje e já deixar o convite para que o senhor retorne em uma próxima oportunidade para continuarmos a tratar dos temas que estão aí ao redor desse grande assunto que é a democracia no Brasil. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço também o convite, é muito importante debater, discutir, eu acho que foi um momento importante, realmente a Camila tem uma presença muito significativa, eu acho que foi muito bom. Eu também agradeço o convite e numa outra oportunidade a gente estaria aí. Com prazer. Professora Camila, igualmente, a gente agradece a sua presença aqui no Momento Brasil e, da mesma forma, já fica feito aqui o convite para que a senhora retorne numa próxima oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto que é a democracia no país. Obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Foi um prazer participar aqui dessa conversa. Realmente passou rápido, muito rápido. É um prazer. Foi um prazer e também estar aqui na presença do professor Itami. E discutir temas tão relevantes, mas também tão polêmicos e complexos, para que a gente saia daqui com pelo menos com um saldo final do que fazer. Eu fico muito feliz que socorro aqui no ambiente universitário, acho que é um ambiente importante para a discussão dessas questões, e eu me mantenho à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. O Momento Brasil de hoje está acabando, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15.1 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa emissora e da nossa programação. O link é www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram e muito mais. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.